oração. Depois, mais além, o Cleber também está ministrando a palavra. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Deus deseja que nós entremos em sintonia com Ele, que nós entremos em sintonia com o céu. Amém, querido? Às vezes nós achamos que estamos bem sintonizados e na realidade não estamos. Estamos distantes, estamos fechados para o propósito de Deus, para aquilo que está no coração do Senhor. E volte e meio, o Senhor tem que dar uma cutucão na gente, né? Volte e meio, o Senhor tem que dar uma espremida na esponja, porque a gente acaba absorvendo tanta coisa no dia a dia, e muitas dessas coisas nos tiram de sintonia. Eu não estou falando que tira a presença de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você, mas você pode perder a sintonia com Ele, pode perder aquele feeling, aquela pegada de Deus, né? Aquela linha do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor deseja fazer, da vontade dele, daquilo que está no coração do Senhor. E isso precisa se tornar uma preocupação dos nossos corações. Qual preocupação? A preocupação de andar em sintonia com Deus e com a sua vontade. Que a sua vida esteja em sintonia com Deus e sua vontade. Que a sua família esteja em sintonia com Deus e com a sua vontade. Que a nossa igreja esteja em sintonia com Deus e com a sua vontade, que o seu grupo, que a sua congregação esteja em sintonia com Deus e com a sua vontade. E eu acredito que de tempos em tempos o Senhor tem que estar nos chamando, como eu disse, dando aquele cutucão para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente retomar a caminhada, para a gente voltar a sintonizar nosso coração com o Senhor, dar aquela calibrada no nosso coração em relação à vontade de Deus. Se não fizermos isso, irmãos, daí é importante a vida de oração, a vida na presença do Senhor. Daqui a pouco você vai começar a tentar ditar as regras para Deus. É você ditando, você tentando conduzir Deus e não Deus mais a sua vida. Atos capítulo de número 1 tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de passar para os irmãos. E aqui o Lucas, né, que escreveu Atos, escreveu também o Evangelho que leva o seu nome. Você percebe que ele é uma pessoa preocupada ele se preocupou em fazer uma pesquisa bem profunda sobre a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, e também escrever sobre a história de como se iniciou a igreja e tudo mais. Então você percebe até no modo como ele inicia o texto. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e João, Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Glória a Deus, que texto maravilhoso, né? Então esse texto, você percebe que ele mostra um momento um pouco antes de Jesus subir aos céus. Ele fala que Jesus, depois da ressurreição, ainda esteve presente com os seus discípulos, apareceu por várias vezes aos seus discípulos, por cerca de 40 dias. E agora, o que é interessante, irmão? O que é interessante nesse texto é que você percebe que os discípulos, ou parte deles, por mais que tivessem já experimentado tantas coisas do Senhor e ouvido tanto do Senhor, parecia que, em certo sentido, ainda não estavam bem sintonizados com aquilo que estava no coração de Deus. Você percebe, nesse texto, que Jesus aparece por cerca de 40 dias a eles, e o texto diz que nesse tempo em que ele aparecia para os seus discípulos, ele falava acerca do reino de Deus. Foi o que Jesus fez durante o seu ministério, e também mesmo depois da sua ressurreição, enquanto ele esteve aparecendo para os seus discípulos, ele se preocupou em falar mais coisas, em ensinar mais sobre o reino de Deus. E depois que Jesus fala sobre o reino de Deus, ensina sobre o reino de Deus, durante o seu ministério e também após a sua ressurreição, você percebe que os discípulos, aqui não diz quantos, mas diz que dá para perceber que era mais do que um, que eram vários discípulos, vários seguidores, questionam Jesus sobre algo que vai em uma via contrária ao que Jesus estava ensinando. Eles perguntam ao Senhor, lá no versículo 6, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Que pergunta é essa que eles fazem ao Senhor? Qual era a preocupação? O que os discípulos estavam, o que muitos dos discípulos estavam esperando até aquele momento? Estavam esperando que houvesse uma restauração política, que Israel, que agora, neste tempo, era subjugada pelo Império Romano, que foi subjugada antes do Império Romano pelo Império Grego, que foi subjugada pelo Império Persa, que foi subjugada pelos sírios, que foi subjugada pelos egípcios. Um povo que vem sendo subjugado durante muito tempo na história, durante centenas de anos, entra agora, aparece Jesus com todas as suas obras, com todas as suas maravilhas, com a morte e ressurreição. E eles perguntam: Senhor, agora, nesse momento, o Senhor vai fazer novamente com que Israel tenha proeminência, que não esteja mais debaixo, subjugado por esses impérios. Então a preocupação deles era uma preocupação ainda política, material, que houvesse agora a gente vai ter uma paz natural, que agora nós não vamos mais ser subjugados, agora não estaremos mais debaixo de um império opressor. Israel novamente se levantará como um grande império, como um grande reino. O Senhor fará isso. E aí o Senhor pega e fura a bexiga dessa expectativa natural que eles estavam tendo. Que ele disse para os seus discípulos: para vocês não competem saber os tempos e as estações que o Senhor determinou. Há um tempo de restauração, sim,
Mas não compete vocês a saber sobre isso, se preocuparem com isso, porque o que eu tenho para vocês fazerem, a obra que vocês vão realizar, a expectativa de vocês precisa estar em algo diferente, algo maior. E ele diz, qual é esse algo maior, aonde deve estar essa expectativa, a busca? Ele fala que é da vinda do Espírito Santo, que iria capacitar eles para serem testemunhas do Evangelho e pregar o Evangelho em todo o mundo, começando por Jerusalém. Agora, o que eu acho interessante? Que na realidade o Senhor vem e fala para eles que estavam aguardando agora um tempo de paz e tranquilidade. Na realidade, o Senhor fala que não, o Senhor mostra que não vai ter um tempo de tranquilidade e paz. Na realidade, agora o Império Romano continuaria dominando Israel. E agora eles sofreriam uma grande perseguição por causa do nome de Jesus. Não teriam paz natural, teriam sim a paz espiritual, a paz vinda de Deus. O Senhor, inclusive, antes de subir, fez questão lá no livro de João de falar para os seus discípulos: eu deixo a minha paz vos dou, não dou para vocês como o mundo dá. Então o Senhor estava deixando paz para os seus discípulos, sim, mas uma paz diferente dessa natural que muito se tem como uma expectativa que seria uma vida cristã de sucesso e boa, sem problemas, sem perseguições, sem dificuldades, sem lutas. As coisas todas na nossa vida material dando certo, ninguém se levantando contra a gente, ninguém falando mal da gente, ninguém nos perseguindo. Por outro lado, que você percebe ao contrário, o livro de Atos mostra isso. Depois do derramamento do Espírito Santo, o que acontece? Começa a vir perseguição sobre a igreja. É discípulo sendo apedrejado, é o caso de Estevão, ali o diácono da igreja sendo apedrejado. A perseguição que você vê em vários momentos a Paulo, a Pedro, a João, perseguição por parte dos religiosos, perseguição por parte do governo, perseguição por parte da sociedade, perseguição por parte de outras religiões. Então, o que o Senhor está prometendo para os discípulos, a carreira que o Senhor está mostrando para os seus discípulos, iria envolver muitas dificuldades, mas a expectativa deles, o coração deles deveria estar voltado para aquilo que era soberano e maravilhoso, espiritual. Esse derramamento do Espírito Santo como capacitação, a missão de pregar o Evangelho por todos os lugares e a esperança do retorno de Cristo. Três coisas fundamentais da vida de um cristão. Uma vida cheia do Espírito, ser cumprida, ter consciência e envolvimento pleno com essa missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho a todo mundo e ter uma esperança para você esperançar diariamente. Porque uma coisa é só ter esperança, é aguardar, outra coisa é você esperançar, e esperançar quer dizer ter aquele negócio contagioso que mexe, que move a sua vida, aquela certeza que te incendeia e que leva você a incendiar os outros, esperançar a vinda, o retorno de Cristo. O que Jesus estava fazendo? Estava matando uma expectativa natural nos seus discípulos, um resquício ainda de expectativa natural, para que todo o foco do coração deles estivesse nas coisas de Deus e no reino de Deus. Eu acho interessante que, se você voltar lá no livro de Lucas, no final do livro de Lucas, no capítulo de número 24, você vai perceber que esse tipo de expectativa errada e natural permeava a vida de muitos dos discípulos de Jesus. Lá no capítulo 24, versículo 13, a partir do versículo 13, conta a história de dois dos discípulos de Jesus que eles estão retornando para Emaú, estão retornando para a sua terra natal pelo caminho de Emaús.
E eles estão voltando tristes, frustrados. Por quê? Porque eles viram a esperança natural deles morrendo na cruz. Qual é a esperança? O Senhor vai restabelecer o reino. O Senhor vai trazer novamente paz natural para a nossa nação. E como é que termina o negócio? O nosso líder pendurado, macetado na cruz, e já é o terceiro dia e ele não ressuscitou, não aconteceu. Então o negócio é fazer o quê? É ir embora, é voltar para casa, é voltar fazendo as coisas que eu estava acostumado a fazer antes de começar a segui-lo. E o que é interessante nesse texto é que Jesus aparece para esses discípulos, eles estão tão aficionados, tão fixados naquela expectativa natural, que quando Jesus ressuscitado aparece junto deles, eles não percebem que é Jesus. Olha no versículo 15: aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, entre aspas, a decepção deles, se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Eles poderiam ter falado Jesus, o Filho de Deus, mas tiveram que tratar de maneira natural: Jesus, o Nazareno. Jesus era de Nazaré, um aspecto natural, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, que tinham visto Jesus e falaram para eles que tinham visto Jesus. Eles ficaram até maravilhados, mas não creram. E aí Jesus disse para eles: ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, olhe bem a diferença, eles chamam Jesus de Nazaré apenas, o Nazareno, profeta. Esquecem que ele era o Filho de Deus, estavam certos, uma visão natural. Aí o próprio Jesus vem e diz: não convinha que o Cristo, que é um título messiânico no Antigo Testamento para Jesus, mostrando que ele não é desta natureza, não é da terra, é vindo do céu. É o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E aí ele começa, desde Moisés, passando pelos profetas e pelas Escrituras, mostrando que tudo que aconteceu com Jesus convinha que acontecesse para cumprir as Escrituras. Aí teve um momento que ele chega num rio, que tinha duas ruas, como se fosse ali uma ia para uma cidade, a outra para a cidade deles. Jesus fez como que ia para o outro lado, e eles chamaram a atenção de Jesus, pedindo que Jesus fosse e jantasse com eles, e ceasse com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E naquele momento do partir do pão, me abriu os olhos deles, e eles conheceram o Senhor, né? Só que daí o Senhor desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E o que eles fizeram depois que eles se tocaram, que o coração ferveu, que eles perceberam que eles estavam tendo uma visão errada? Eles correram, retornaram para Jerusalém para se juntar com os outros discípulos.
Por que eu estou citando essa palavra, essa história que eu acho maravilhosa? Porque essa palavra também mostra o que estava acontecendo naquele texto de Atos 1. Uma expectativa errada. Não estavam sintonizados, e o Senhor então tem que cutucar, o Senhor tem que trazer luz, o Senhor tem que chamar a atenção, o Senhor tem que orientar novamente os discípulos para que eles olhassem para aquilo que é do céu, aquilo que é realmente a vontade de Deus, para que entrassem em sintonia com o Senhor. E eu acredito profundamente que o Senhor está fazendo isso conosco também. O Senhor está fazendo isso comigo. Eu creio que o Senhor está chamando você para entrar em sintonia com o que Deus realmente deseja fazer nesse tempo. Eu acredito profundamente que nós vivemos os últimos dias da igreja. Eu acredito também profundamente que o Senhor está preparando um grande avivamento, um grande mover, um grande despertamento nos nossos dias. E eu percebo como sinal, inclusive, o Senhor começa a mover a vida de várias pessoas em lugares diferentes, começam a falar a mesma coisa, começam a ser tocadas pelo mesmo desejo, uma mesma fome, um inconformismo em relação à situação em que a igreja está vivendo hoje. Nós percebemos a nossa sociedade moralmente em caos, totalmente perdida. Tudo isso está nos mostrando, tudo isso está nos dando sinais de que há um grande mover. Em vez de nós, como igreja, nos entristecermos, nos apagarmos, nos escondermos neste momento, porque o mundo está difícil, porque a coisa está feia. É este o momento oportuno de Deus para nós nos levantarmos, não de uma maneira natural para tocar o mundo, mas nos levantarmos realmente como expressão de poder, expressão de glória, expressão de autoridade e amor do Senhor Jesus. O que esses discípulos poderiam fazer agora? Nós estamos falando de homens humildes, estamos falando da grande maioria de pessoas simples. O que eles poderiam fazer agora que Jesus estava subindo aos céus? Eles poderiam fazer exatamente o que Jesus fez durante todo o seu ministério: pregar o reino, manifestar o reino com poder, autoridade. Manifestar o poder de Deus por meio de uma vida cheia do Espírito. Irmãos, Deus não nos chamou para nós resolvermos o problema dos pobres neste mundo. Deus não nos chamou para nós investirmos a nossa vida em ação social. Deus não nos chamou para isso. Isso faz parte daquilo que vamos estar fazendo. Ao agirmos em amor, nós vamos alimentar os pobres, ajudar os necessitados, mas esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é para pregarmos as boas novas, de forma a levar as pessoas a ter uma experiência com o Senhor de salvação, porque nós acreditamos que o que muda a vida do homem é ele ter uma experiência com o Senhor de novo nascimento. Aleluia. E damos o pão juntos, sim, vestimos aquele que está nu, mas a nossa missão é essa, e precisamos fazer isso, porque às vezes ficamos preocupados: como é que vão nos ouvir, como é que vão aceitar a mensagem, se nós não estivermos envolvidos na área social? Se encha do Espírito Santo, permita que o Senhor, que habita dentro de você, manifeste as obras que Ele prometeu. Lá em João, Ele disse para os seus discípulos que nós, se crescemos, como diz as Escrituras, faríamos obras maiores do que Ele fez. Permita que o Senhor se manifeste através de você, para você orar por enfermos e ter a experiência de vê-los sendo curados, expulsar demônios, orar por famílias. O Senhor, nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, porque as igrejas estão se transformando em lugares de muitos especialistas das mais diversas áreas humanas. Então, às vezes, para resolver problemas de muitos irmãos, então nós chamamos lá o psicólogo, chamamos não sei quem, chamamos fulano, especialista nisso, especialista naquilo. Eu estou falando contra essas profissões, acho muito importante, mas às vezes a própria igreja está confiando
cura e a transformação dos seus membros com base nesse tipo de coisa. E estamos esquecendo do poder de Deus, do poder da palavra de Deus, do poder da vida no corpo, da vida cheia do Espírito. Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Não podemos. Nós temos que assumir a nossa posição como filhos de Deus, assumir essa missão que Deus tem nos dado e nos levantarmos para fazer a diferença. Quando Pedro e João estão chegando no templo, aquele mendigo na porta do templo, já que ficava há muito tempo ali, ele pergunta para eles: vocês têm prata, vocês têm alguma moeda para me dar? E o que eles dizem? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. O que era mais importante para aquele homem? O dinheiro ou a cura? O dinheiro que ele esperava, muitos de nós não vamos ter para dar e não podemos esperar termos condições financeiras para realizarmos a obra de Deus. Mas aquilo que os discípulos deram para aquele homem, todos nós temos dentro de nós, que é o poder de Deus, é a presença de Deus. Você tem. Então você pode, irmãos, não importa a tua idade, você pode dizer hoje: eu tenho como fazer grandes coisas para o meu Deus nesse mundo. Porque o impacto que você pode causar não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o poder de Deus que opera em você e através de você. Agora, o que o Senhor está esperando? Que nós nos posicionemos como aqueles discípulos. Eles ouviram o Senhor, receberam essa correção de rota, sintonizaram, e em seguida o que eles fizeram? Foram buscar o Senhor, foram orar. É o que diz lá no final do capítulo, lá em Atos 1, no final daquela porção ali, né, no capítulo 1, versículo 14, que eles foram perseverar unanimemente em oração e em súplicas diante de Deus. Eu acho que esse é um momento importante, irmãos. Nós não sabemos muito bem o que a gente vai fazer. Nós não sabemos exatamente como temos que agir aqui e ali como igreja. Eu dou graças a Deus por isso. Esse é um momento porque nós começamos a buscar a Deus intensamente, profundamente, para que o próprio Senhor, como nós não temos um planejamento todo organizado e já enraizado, nós estamos totalmente livres e abertos para que Deus possa fazer do jeito dele. Mas uma coisa nós não podemos deixar de fazer, que é buscar o Senhor, que é orar intenso e profundamente. O texto diz que eles oravam unânimes, quer dizer que todos aqueles ali estavam com o mesmo objetivo, eram da mesma posição. Não, nós vamos orar, todo mundo estava orando. Todo mundo queria, todo mundo estava disposto a buscar. Unânimes. E as orações não era só oração, era súplica também. A coisa era intensa. É um clamor profundo. Jesus disse em Mateus 7: pedi, buscai, batei. Isso fala de níveis de oração. O pedido é um tipo. A busca é mais profunda. O bater é mais profundo ainda. Então nós temos que entrar nesse treino. Vamos pedir, vamos buscar e vamos suplicar de Deus sanamente, para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça uma obra tremenda através de nós. Se tiver, vamos orar, meu Deus, em cima dessa palavra. Glória a Deus.